Salve, galera. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 5 a respeito de uma pesca maravilhosa que aconteceu. Diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E pediu-lhe, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fosse ajudar. E foram encheram ambos os barcos, de maneira que tal quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Coisa que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peste que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa palavra é muito interessante, que às vezes, para dar certo em nossa vida, tem que dar o errado primeiro, né? E você vê o Pedro lavando as suas redes, né? Um dia mau. Imagina um pai de família trabalhar o dia todo, né? E não produzir nada. Chegar em casa, perdeu noite de sono, perdeu tempo. E quando chegar em casa e de repente sua esposa pergunta: Ei, como que foi? Não peguei nada. De repente ele estava ali lavando as redes, já pensando, né, no seu discurso, já pensando, né, no que ia fazer, né? Mas ele permitiu que Jesus entrasse no seu barco. Quando Jesus entrou no seu barco, Jesus pregou. E ele ouviu a palavra de Jesus. E depois dele ouvir a palavra de Jesus, ele ouviu a ordenança de Jesus, né? Ele disse: Olha, eu fiquei a noite toda aí, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a minha rede. É interessante que no dia mau, nós temos que deixar Deus entrar na nossa vida mais uma vez, deixar Deus entrar no nosso barco. No dia mau, nós temos que ouvir a sua voz. No dia mau, a gente tem que estar sensível à voz dele. Porque vamos recapitular. Se de repente Pedro tivesse pescado, né, o razoável do que ele já pescava, de repente ele não estaria disposto a ouvir o que Jesus tinha para dizer. De repente ele já estava preocupado em limpar os peixes e sair já com os peixes para fazer a sua venda, para levar para sua família. E não, ele deu errado. No errado ele ouviu. Então, assim, de repente na sua vida tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado. Você coloca a mão, não acontece, né? Você tá trabalhando, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem na sua casa, no seu ministério. Eu quero te convidar a deixar Jesus entrar no teu barco e ouvir as palavras dele. E quando ele dizer a sua palavra, você cumprir. Igual ele disse: lança lá no fundo, lá no mar alto. E quando ele lança, ele lança porque Jesus mandou, sobre a palavra de Jesus. E ele vai e acontece uma grande pesca, ao ponto de ter que chamar amigos, né, vizinhos, para ir lá ajudá-los. Ou seja, a bênção foi tão grande na vida de Pedro que não foi só para ele. E o que me chama mais atenção nesse texto não foi só a pesca, que é no final Pedro se prostra, né? No versículo 8 ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E Jesus fala para ele que a partir daquele dia ele será um pescador de homens. Sabe o que Pedro fez? Pedro não foi contar quantos peixes tinha. Pedro não foi vender seu peixe. A Bíblia fala que deixaram tudo e o seguiram.
Então a gente tem que deixar algumas coisas que nos prende para seguir Jesus. Tem coisa que está nos prendendo. Se eles ficassem presos ao peixe, à grande pesca, o milagre, né? E não iam seguir Jesus, porque o que eles mais precisavam naquele momento era pescar. Isso no campo, no olhar natural, mas no olhar espiritual, o que eles precisavam mais era a presença de Jesus. E quando a presença de Jesus chegou, eles ficaram tão satisfeitos que eles deixaram tudo e o seguiram, viraram discípulos, viraram os apóstolos. Que essa palavra venha te desafiar a deixar algumas coisas para trás, seguir a sua cruz, levar a sua cruz e seguir a Jesus e deixar Ele fazer. E deixar Ele fazer da maneira dele, da forma dele, não é da nossa forma. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E as coisas acontecem do jeito dele. Assim como Naamã, quando foi diante do profeta, o profeta mandou ele mergulhar no rio 7 vezes. Não era um rio que ele queria mergulhar, não era um rio legal. E ele falou, achei que o profeta viria dizer para ir em tal rio, mas ele quer nesse rio aqui. E um dos seus empregados disse, cara, já está aqui, faz o que ele te manda. Se fosse uma coisa difícil, faz o que ele te manda. E ele fez e foi curado. Então, não fique esperando as coisas extraordinárias para você tomar sua atitude. Faça aquilo que Deus manda, o simples. Deus pediu uma coisa simples para os discípulos, dizendo, vai ali, lança ao mar a rede. E eles foram abençoados. As bênçãos que eles tiveram da presença de Jesus, peixe nenhum, dinheiro nenhum compra. Então que você, nesse dia, deixe Jesus trabalhar na sua vida, deixe Jesus fazer na sua vida, que o mais Ele fará aquilo que você não pode fazer. E ainda que ao olhar humano parece que está dando tudo errado na sua vida, é preciso dar errado para chegar ao que é certo. É preciso dar errado para chegar àquele que endireita os caminhos, aquele que endireita os caminhos tortos, aquele que faz nova todas as coisas, aquele que faz aquilo que homem algum pode fazer. Então não se preocupe se está dando alguma coisa errada na sua vida. Não se preocupe se você está se sentindo injustiçada, se você está se sentindo que não está produzindo. Talvez Pedro poderia ter se sentido, poxa, eu não estou em casa dormindo, eu não estou em casa descansando, poxa, eu estou trabalhando e não aconteceu nada. Mas não aconteceu para a chegada do grande Rei Jesus e fazer acontecer. Que Deus te abençoe, tenha um dia próspero, um dia abençoado. E para um pouquinho agora, pelo menos uns 2, 3 minutinhos, e ore ao Senhor. Fala, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida, seja feita, Deus, o teu querer, seja feito aquilo que o Senhor tem, e que teus propósitos venham se cumprir em minha vida, que venha o Senhor fazer e não eu, que aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Fica com Deus, um abraço.